Aproveitando um gancho aqui, antes de passar a palavra para você, Vitor. Não dá para prever rentabilidade futura, mas a gente sabe que para lançar o fundo, vocês fazem todo um estudo, um backtest. Qual seria a rentabilidade? Porque o pessoal sempre pergunta, e por exemplo, para a Arca, vamos colocar assim, a Arca Raiz, que tem lá 30% em ações Brasil, 20% fora, 10% em FII, é muito difícil você conseguir fazer um estudo. Não dá nem para falar, a gente estaria falando besteira. Mas para a renda fixa é um pouco mais previsível. É um pouco mais previsível, sem dúvida, Bruno. Olhando, né, o mercado de hoje, o que acontece? A gente hoje tem uma situação, acho que muito favorável, agora falando um pouquinho de mercado. A gente passou um começo de ano, né, acho que todo mundo acompanhou, né, mais turbulento por esse mercado de renda fixa. Por quê? Por conta dos eventos de Americana, de Light. E esses eventos em si, né, eles são muito pequenos para o tamanho da indústria e para o tamanho do mercado. Acontece que quando você tem um evento desse tipo, né, você acaba, né, tendo uma contaminação para a classe inteira, para os outros ativos também. Então a gente está num momento, né, que todos os ativos de renda fixa, né, estão tendo uma rentabilidade, né, que foi reprecificada por conta dos eventos para cima. Então a gente hoje, né, tem uma entrada, um ponto de entrada, né, que tende a ter uma rentabilidade, olhando daqui para frente, né, maior do que a gente teve nos nossos testes, nos nossos backtests, como você bem falou. E, de novo, aqui não é nenhuma garantia e nem nada de indicação de rentabilidade, é simplesmente olhando para o passado. Então, o que a gente pode falar? Essa carteira que a gente montou, uma carteira parecida com essa que a gente montou, teria rendido no passado por volta de 110% do CDI, tá? Com uma oscilação, né, muito menor do que de um fundo multimercado. Olhando de hoje para frente, a tendência, né, é que renda mais até do que esse 110 por conta disso que eu falei. Os ativos hoje eles foram reprecificados, né, e tem uma taxa de hoje até o seu vencimento, né, maior do que tinham nesses testes que a gente fez. Então, parece, né, que o momento é um momento muito bom, né, para se investir nesse tipo de produto. E trazendo aqui um complemento a isso, né? Eu acho que interessante também nesse tipo de produto que a gente está montando é que você consegue gerar ali uma, não vou dizer nem diversificação, é uma pulverização da carteira de crédito privado. Porque quando a gente fala de renda variável, por exemplo, ou de um multimercado, é importante você diversificar. Você tem que ter classes com correlações diferentes, com estratégias diferentes. Então, no Arca Multimercado, a gente tem isso estruturalmente, inclusive. Mas já quando a gente está falando de renda fixa crédito privado, a pulverização, ela às vezes é mais relevante do que a diversificação. E eu vou trazer um exemplo aqui. Tem um dos fundos que nós investimos, que é um fundo da Esparta, que ele tem hoje 170 emissores diferentes dentro do fundo. Então você está falando de uma pulverização de fato da carteira. E a gente não investe só em um fundo, a gente investe em 10 fundos. Então vamos brincar que cada um tenha 100 emissores, a gente está falando ali de 1.000. Óbvio, vão ter emissores que são iguais, mas certamente a gente vai ter no mínimo 170 emissores diferentes alocados ali dentro dessa carteira. Isso traz para a gente um conforto para, se tivermos algum problema, esse problema ser mitigado. Trazendo até em números. No evento das lojas americanas, que aconteceu aí no início do ano, e que em seguida teve da Light também, que foi o que causou toda essa reprecificação e essa turbulência no mercado de renda fixa crédito privado no Brasil, a nossa estratégia do fundo multimercado, a parcela que investe apenas em renda fixa, teria tido uma queda apenas de 0,50 naquele mês, que significa 50% do CDI. Então, um mês o fundo teria rodado a 50% do CDI, e se tudo tivesse ocorrido de maneira normal, em seguida ele estaria rodando ali acima do CDI, né, de uma maneira recorrente. Só que aí tem essa contaminação que com o tempo ela se acomoda, né, que os preços eles vão se estabilizar e vão passar a render mais, porque o que tem a ver o evento de crédito das lojas americanas, que todos sabem o que aconteceu, teve uma fraude contábil, um problema gravíssimo, o que tem a ver isso com, por exemplo, a Energisa? Né, o que tem a ver isso com debênture de CEMIG, né, com Itaú, LF de Itaú, com LFT, com Tesouro Selic, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Uma empresa é uma empresa, outro setor é outro setor. Só que, infelizmente, né, quando acontece um evento desse, os investidores se assustam, né, porque teve um dia ruim, e vai lá, saca o dinheiro, o gestor é obrigado a vender os outros ativos, então meio que para vender, para fazer liquidez, ele sobe o preço, digamos assim, né, o prêmio, na verdade, né, e cai o preço. Então, acaba prejudicando a performance de todos os outros fundos. Mas trazendo isso para condições normais, né, a gente está falando de uma oportunidade realmente incrível de entrada. Né? E aí eu sempre conto uma história para alguns amigos, assim, não sei se eu já contei em outro dos nossos 2 podcasts aqui, que
O investidor ele tem que ter resiliência e ele tem que saber entender o que é um choque do que é, de fato, uma mudança conjuntural do produto e do investimento dele. Eu tinha um cliente de fundo exclusivo que eu tocava lá no passado, que ele era hiperconservador. E ele tinha todo o dinheiro dele num único fundo. E eu sempre tentei mudar isso nele. Ele tinha um exclusivo que comprava um único fundo. Era um hiperconservador que estava correndo mais risco do que... Exatamente. Né, deveria. Mas um fundo bem conservador, que tinha um histórico até bem interessante também, assim. Então, no limite, eu entendi o racional dele, mas ele é aquele cara que escolhe um único cavalo na corrida, ele não diversifica, tá? E eu sempre critiquei isso, briguei com ele, falei, você tá errado, você tá tendo exclusivo à toa, isso não faz sentido, poxa, isso aqui não é bom pra você. Eu, do lado de cá, eu tentava mudar. E ele não mudava. E aí teve um dia, depois de 15 anos, que este fundo conservador deu uma cota negativa. Um dia. Esse cliente me ligou, na mesma hora. Eu não aceito isso, eu quero tirar todo o meu dinheiro desse fundo. Isso é um absurdo, eu não posso perder dinheiro, nunca, isso nunca aconteceu, eu tô há 15 anos, não sei o quê. Aí depois que ele desabafou, eu tinha bastante proximidade com ele, aí eu virei pra ele e falei, vem cá, se sua esposa chega um dia de mau humor com você em casa, te dá meia dúzia de patada, né, te bota pra dormir no sofá, você se separa dela por culpa de um dia? Sim. Depois de... Continue, por favor, pra pensar Perfeito. Aí ele parou por uns 30 segundos, não me separaria. Eu falei, então por que você vai sacar? Agora, você quer entender o que aconteceu? Eu te explico. Mas por que você quer sacar do fundo por um dia que aconteceu um caso específico? E aí contei para ele tudo o que tinha acontecido, expliquei o que aconteceria para frente, ele ficou confortável, manteve a alocação dele, manteve a resiliência, e aí depois de fato melhorou, ele recuperou tudo que ele tinha perdido e ganhou mais, como sempre vem fazendo aquele produto. Mas você tem que ter essa resiliência e entender que o longo prazo ele é extremamente importante. No curto prazo podem acontecer pequenos choques, mas se você tem uma diversificação, uma carteira estruturada, no caso do crédito privado, até uma pulverização dos ativos, você vai estar protegido pensando numa janela de 10, 15, 20 anos.